Olá, dando continuidade aos vídeos aqui do canal sobre direito de sucessões, sobre herança, hoje nós vamos tratar, continuar tratando do artigo 1829, inciso 1, sobre como é feita essa partilha quando há cônjuge e herdeiros descendentes. Primeira coisa que é sempre bom a gente ter em mente: meação não é herança. Meação é aquilo que, quando o casamento está existindo, é metade de um, metade do outro. Isso é meação. Então, no regime de comunhão universal, tudo que entrar é meado, é metade para cada um. No regime de comunhão parcial de bens, nós vamos ver essa situação. Agora, herança. Herança é tipicamente do direito de sucessões. Herança é quando a pessoa falece, ela deixa essa herança para alguém. Pela ordem de vocação hereditária, nós vimos ali que deixa primeiro para os descendentes, depois para os ascendentes, e em terceiro lugar para o cônjuge, e só aí vai para os parentes colaterais até o quarto grau. Hoje nós vamos ver o problema da concorrência entre o cônjuge ou o companheiro com os descendentes. Então, o cônjuge ele não está herdando, como ele é o terceiro da ordem de vocação hereditária, não poderia ter um descendente, nenhum ascendente, aí ele herda tudo. Aí é tudo dele. Mas quando ele está vivo e os filhos do falecido também estão vivos, então agora o que vai acontecer? Ele vai concorrer com os herdeiros descendentes, com os filhos, os netos ou os bisnetos. Eu vou ler então o artigo 1821, inciso 1º, para fins didáticos, porque é com base nesse artigo que nós vamos entender as coisas. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1. Primeiro, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Portanto, se o autor da herança, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, deixou bens particulares, então não há essa concorrência entre o cônjuge e os descendentes. Se eles eram casados pelo regime de comunhão universal de bens, também não há concorrência. O cônjuge, se desejar pegar alguma parte dessa herança, ele está em terceiro lugar. Primeiro descendentes, depois ascendentes, só aí chega o cônjuge. Também se era casado pelo regime de separação obrigatória de bens. Então, nessas três situações não há concorrência. Mas digamos que realmente o cônjuge deixou algum bem particular. Até porque quem morre tem que deixar alguma coisa. Uma caneta, roupa, um carro, um radinho de pilha, alguma coisa tem que ficar. É praticamente impossível nós imaginarmos que alguém faleceu e não deixou bens particulares. Mas então hoje nós vamos ver aqui como se dá essa concorrência. Então nós lemos aqui que quando o casal, o falecido e a viúva, eles eram casados pelo regime de comunhão parcial de bens, então há essa concorrência. A pergunta é: o que é o regime de comunhão parcial de bens? O regime de comunhão parcial de bens é aquele, nós já explicamos num dos vídeos anteriores, tudo sobre esses regimes. Mas o regime de comunhão parcial de bens é aquele em que, quando a pessoa casa, ela muitas vezes já tinha bens. Então esses bens, eles são denominados de bens particulares, aquilo que a pessoa já tinha antes de casar, mais aquilo que ela recebe por doação, por herança. Esses bens não se comunicam, então são só dele ou são só dela.
Mas os dois juntos, durante anos trabalhando, eles adquiriram bens comuns. São aqueles que eles adquiriram juntos por esforço conjunto, são os chamados bens comuns. Então, bens particulares, aquilo que toca só um, bens comuns, aquilo que é dos dois. E isso nós estamos tratando do regime de comunhão parcial de bens. E nesse regime de comunhão parcial de bens, como é que se faz a partilha? Primeiro nós temos que ter a noção seguinte. O artigo 1832 diz que quando há essa concorrência, o cônjuge, o viúvo, sobrevivente, ele não vai ter uma parcela diferente da herança. Ele vai receber igual a cada filho recebeu. Mas ele tem, nós vamos lá nesse mesmo artigo, uma reserva de um quarto, esse assunto que já foi tratado em outro vídeo. No direito brasileiro, seja a doutrina, e o que é a doutrina? É uma fonte do direito construída pelos doutrinadores, são os homens expoentes máximos aí do nosso direito, que escrevem livros, que pertencem à academia, esses são os doutrinadores. Não há uma convergência de interpretação nessa questão aí do artigo 1829, inciso 1. Assim como também não há, e aí é o pior, uma convergência dos tribunais, inclusive dentro do Superior Tribunal de Justiça. Então os entendimentos são diferentes. Eu vou colocar, então, a partir de agora, os 3 entendimentos, porque você pode estar se perguntando, bom, eu sou casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Eu tenho bens particulares e tenho também bens comuns que adquiri junto com meu marido ou com minha mulher aí. Se eu morrer, como é que vai ficar essa partilha desses bens aí? Como é que vai ser a concorrência dela, a mulher, com os herdeiros, os filhos descendentes? Então a pergunta colocada é essa. Qual tem sido a resposta dos doutrinadores brasileiros e da jurisprudência do país? A primeira corrente diz o seguinte, olha, essa concorrência entre os descendentes com o viúvo, ou seja, a mulher herdando junto, concorrendo com eles, só se dá em relação aos bens particulares. Eu vou fazer um exemplo prático, né? Não verdadeiro, mas prático, para a gente entender. Digamos que o varão, se casou ou se uniu por união estável com a B. A B é a varoa. Quando começou essa união estável, ou foi feito esse casamento, e não importa se é hétero ou homoafetivo, isso não está em questão, o varão, ele trouxe um patrimônio de 240 mil. Ou mesmo depois do casamento, ele adquiriu por herança ou por doação, somado tudo isso aí, ele tinha 240 mil como bens particulares, só dele. A varoa, a título de exemplo, não trouxe nada, ela não tem bens particulares. Quando ela casou, ainda estava estudando ou qualquer coisa assim, não interessa. Não tinha nada, não trouxe nada, não tem bens particulares, não herdou, não recebeu doação de ninguém, então ela não tem bens particulares. Isso eu estou fazendo para facilitar o nosso exemplo aqui. Mas junto com o A, os dois juntos trabalharam e adquiriram um patrimônio de 300 mil. Então, para todos os efeitos, na hora de um aperto, os dois se amam. Esse patrimônio, na verdade, é de 540 mil reais. Fiz a soma aqui agora. 540 mil. Mas se os dois brigassem na constância do casamento, se divorciassem, não ia dividir isso pelo meio, não. Os 240 que eram dele, ficaria para ele. E aí o que é que dividiram o divórcio? Os 300 que eles conseguiram ganhar juntos. Esses são bens comuns, os dois. Aí sim dividia 150 para um, 150 para outro. Então essa divisão aí que a gente chama de meação, já é da pessoa, não é?
na hora do divórcio, vai dividir, e aí cada um tem a sua parte. Muito bem. Então, nós estamos diante desse caso, 240 mil de bens particulares do varão, 300 mil de bens comuns que eles adquiriram. Aí morre o varão, o A morreu. Mas o A tinha 2 herdeiros. E agora nós estamos diante da seguinte situação: o que vai sobrar para essa viúva? Em primeiro lugar, vai sobrar para ela o que já era dela, a meação dela. Os 300 mil, dividido por 2, ela já tem 150 mil que já era dela, trabalho dela, junto com o marido. Os dois se esforçaram, ganharam juntos e tal, 150 mil. Esses 150 mil que já era dela, não entra na nossa conta mais aqui, nós não vamos nem tratar disso. O que vai entrar na conta? A meação dele, que faleceu, que deixou de ser meação, virou o que agora? Virou herança. Quem põe a mão nessa herança toda? Ou a mulher concorre também, pega um pouco dessa meação ou não? E os bens particulares, 240 mil mais 150. Então o que nós vamos discutir aqui agora é 390 mil. Nós temos então agora um caso onde o patrimônio do inventário é de 390 mil. O resto era meação, ela já ficou com ela para lá. O código diz que ele deixando bens particulares, então ela vai concorrer com os filhos dele, os herdeiros. Então ela vai pegar alguma metade. Mas que metade, que parte é essa que ela vai pegar? Nós já sabemos que é 1/3, vai ser igual. Agora, nos bens particulares, ou na meação dele, que virou herança, ela também recebe? Ou só recebe? Como é que vai funcionar isso? A primeira corrente vai dizer o seguinte, que ela concorre só nos bens particulares. Então, aonde é que ela entra para receber herança? A herança tem um patrimônio que ele deixou, falecido deixou, de 390 mil. Não é? 50 dos bens comuns, 50% a parte dele, e os 240 mil que ele já tinha por fora, que ele já tinha antes. Então, como é que faz agora a participação dessa mulher nesses 390 mil? A primeira corrente diz o seguinte, ela só participa, ela só concorre nos bens particulares. Quantos são os bens particulares dele, no nosso exemplo? 240 mil. Quantos herdeiros ele tem? 2. Ela herda igualzinho os 2, ela concorre herdando igual. Quanto é que nós vamos ter aí então? 240 mil dividido por 3. Na minha fraca aritmética, dá 80 mil para cada um. Pega 240 mil, dividiu por 3, 80 para o primeiro herdeiro, 80 para o segundo herdeiro e 80 para a viúva. Então seria isso que iria sobrar para ela, se ela herdasse apenas, concorresse apenas nos bens particulares. Nesse primeiro exemplo, os herdeiros então ficam com os 80 mil dos bens particulares, foi partilhado em 3, mais 75 mil da meação, que ela não entra, a mulher não vai pegar. Então a meação, bens comuns, dividiu por 2, 75 mil para cada herdeiro, eles vão ficar então com 155 mil. A segunda corrente, inclusive com acordos do Superior Tribunal de Justiça, tanto a primeira como a segunda corrente vai dizer o seguinte, não, ela concorre em tudo, tanto nos bens comuns, naquela meação dele enquanto vivo, que virou herança depois que faleceu, tanto nos bens comuns quanto nos bens particulares. Então agora nós temos a seguinte situação, se ela participa em tudo, é 1/3 para cada um, 390 mil dividido por 3. Na minha fraca aritmética, dá 130 mil para cada um dos 3. Então veja bem, se na primeira corrente, nesse caso,
ela fica apenas com 80 mil, na segunda ela já dá um salto para 130 mil reais. Porque ela está concorrendo com os dois herdeiros em tudo. Mas existe ainda uma terceira corrente. Essa terceira corrente são poucos doutrinadores e também os tribunais têm decidido, mas existe decisões nesse sentido e doutrinadores defendendo. E essa terceira corrente diz o seguinte: não, ela concorre com os herdeiros, mas só quanto aos bens comuns. Então, como é que ficaria a conta agora nessa situação? Ela não participaria da divisão dos bens particulares, dos 240 mil. Ela só vai participar, então, agora da divisão dos bens comuns. Então, cabe a ela quanto nessa questão da herança do falecido? Cabe a ela agora receber apenas 50 mil reais. Então vamos aqui fazer um quadro só para a gente entender as três correntes. Na primeira corrente, caberia à mulher 80 mil reais e cada herdeiro ficaria com 155 mil reais. Na segunda corrente, caberia à mulher 130 mil reais e cada herdeiro ficaria com também 130 mil reais. Na terceira corrente, a mais desvantajosa para a mulher, ela ficaria com 50 mil reais e cada herdeiro ficariam com 170 mil reais. Então essa é a situação. Você vai ter que contratar um bom advogado para defender os seus interesses dentro dessa divergência doutrinária e jurisprudencial. Feito isso, eu quero deixar um abraço, já de antemão, pedir para você curtir o vídeo aí, se você gostou, é um incentivo para quem está fazendo esse vídeo, e compartilhe com os amigos. Eu acho que é um conhecimento para a vida, é coisa prática. Nós não estamos aqui doutrinando. E, em terceiro lugar, inscreva-se no canal. Tem muita coisa boa aí pela frente que eu estou imaginando. Vou gravar muita matéria de direito penal, responsabilidade médica, e assim nós vamos dando continuidade ao canal. Um grande abraço, até o próximo.